Oi, eu começo esse vídeo agradecendo você, seguidor do canal no YouTube da Clínica, por estar prestigiando mais esse vídeo. Meu nome é Samuel Dalelasti, sou médico, trabalho com medicina integrativa e o assunto de hoje vai ser intestino. Tá? É um vídeo que é impossível a gente falar sobre todos os aspectos que eu quero abordar em um único vídeo de 15 ou 20 minutos. Então a gente vai fragmentar isso aqui, começando o nosso assunto falando sobre a importância desse órgão, o intestino, que nos últimos anos veio ganhando muita notoriedade. Hoje o intestino ele ocupa uma posição num pedestal em relação à importância para a qualidade de vida. Tá? Bom, quando eu começo a falar sobre o intestino e quero trazer a você um pouco do conhecimento sobre a importância desse órgão, eu tenho que entender duas coisas fundamentais. Primeiro, o intestino é um dos órgãos tem papel principal em excretar substâncias, resíduos metabólicos do corpo, né, através das fezes. E também é um órgão que tem papel em absorver todos os micronutrientes importantes para o bom funcionamento celular. Tá? A gente tem outros órgãos de excreção no corpo, como por exemplo o rim, como por exemplo a pele, né, através do suor, mas nenhum desses órgãos tem um papel tão importante em relação a absorção, tá? Como o intestino. Bom, então assim, a principal maneira que algo pode invadir o nosso corpo é através do nosso intestino, né? Vamos pensar assim, ó, desde a entrada pela boca, imagina aqui a boca, aí você tem aqui o esôfago e aqui embaixo o estômago, duodeno, intestino delgado, e aí você tem o intestino grosso e o ânus, tá? Bom, vamos entender um pouquinho a função de cada parte aqui para que a gente possa falar efetivamente do intestino. Quando você coloca algum alimento na boca, você já começa aqui um trabalho de hidrólise, né? A gente chama de quebra do macronutriente em micronutriente. Seria um processo de digestibilidade do alimento. Mas aqui na boca, muito pouco, porque a saliva ela tem um pH levemente acidificado. Poucos são os alimentos que já sofrem algum processo de hidrólise na boca. Então, quando você engole, deglute, e o alimento entra na câmara chamada estômago, o estômago ele tem uma função, que é secretar ácido clorídrico para fazer com que este ambiente com um pH mais ácido seja possível de quebrar, transformar o macronutriente em micronutriente. Uma vez que o estômago faça de maneira eficiente o seu papel, a comida vai dar seguimento e vai para o intestino, e aqui é onde começa o processo de absorção. Tá? Então aqui começa a parte onde as coisas podem entrar em contato com o teu organismo. Tá? Olha o quanto está ficando importante entender isso, tá? Se eu estou dizendo que o intestino é o órgão que vai definir o que entra e o que não entra no corpo, a gente não pode ser ingênuo de acreditar que essa membrana intestinal, que a estrutura dessa membrana intestinal é uma estrutura primária, simples, né? Na verdade, se eu tenho que escolher o que vai entrar na corrente sanguínea e o que não vai entrar, a gente tem que entender a importância, imaginem aqui o intestino, a importância dessa membrana aqui, tá? Eu vou desenhar aqui, lado a lado, as células que fazem parte de todo o forro do nosso intestino. Mais ou menos assim, tá? Se eu estou falando do intestino delgado, o nome dessa célula é enterócito. E o enterócito, ele está disposto bem assim, ó, lado a lado. A gente chama de forma justaposta, como se fosse assim, ó, células encostadinhas uma na outra. E aqui por cima as vilosidades, né? Por que a gente tem vilosidade na parte que faz contato com o intestino? Porque se eu tenho aqui uma amplitude de tecido, olha como eu aumento a superfície de contato com o alimento. Então eu consigo absorver muito mais, né? Conforme vai passando os anos e eu vou tendo vilosidades mais curtinhas, porque elas vão se desgastando, olha aqui, ó,
eu vou diminuindo a superfície de contato com o alimento e assim eu vou absorvendo cada vez menos, né? Que é o que vai acontecendo com o intestino do idoso. Ó, o intestino do idoso vai ficando assim. Então aqui a gente já começa até a entender por que depois dos 65, 70 anos, tendo a mesma alimentação, o idoso começa a ter algum déficit vitamínico, né? Porque existe um desgaste fisiológico da amplitude das vilosidades. Claro que esse desgaste pode ser minimizado e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, tá? Bom, voltando aqui, essas células que estão encostadinhas umas nas outras, elas têm que permanecer tão encostadas que existem grampos que vão fazer com que elas permaneçam assim, tá? Grampeadas. E esses grampos têm até nome. Isso aqui a gente chama de junção T. Em inglês a gente fala tight junction, mas dá para chamar de junção T, que são grampinhos que fazem com que essa membrana fique toda unida. Por que ela tem que ficar unida? Porque aqui vai estar passando o conteúdo fecal, né? Que é o que você comeu, né? O teu cocô, ele vai estar passando por aqui. E o intestino vai absorvendo todos os nutrientes que está passando pelo teu bolo fecal. Só que ele tem que ser absorvido pela célula, né? Então a célula é que tem que puxar para dentro e uma vez que ela absorva, ela vai trazer isso aqui para dentro do corpo, para a corrente sanguínea. E aí o sangue vai distribuir para as células, tá? Bom, acontece que a gente hoje está enfrentando uma pandemia de uma doença que eu vou escrever aqui no quadro, ó. Leak gut, tá? Ou hiperpermeabilidade intestinal. O que é a hiperpermeabilidade intestinal? É quando você separa as tuas células, você quebra os teus grampinhos e o teu intestino, ele passa a ficar assim, ó. Tá vendo que agora eu tenho espaços que eu criei e aqui eu acabei de perder a membrana estrutural do meu intestino. Por que chama hiperpermeabilidade intestinal? Porque o normal do intestino, esse intestino aqui, ó, esse intestino é um intestino permeável, que é a função dele, é ser permeável. Quando ele passa a ser hiperpermeável, eu começo a permitir a entrada de coisas que não deveriam, porque vai estar passando por entre as células, ó. E aí vai correr todo na corrente sanguínea, tá? Ó, nessa tela fica um pouquinho mais fácil de visualizar o que eu desenhei para vocês aí no quadro. Aqui seria a parede do intestino e aqui seriam as células unidas através das tight junctions. Agora aqui eu já tenho um outro panorama. Aqui eu tenho um intestino doente com fenestras, espaços que estão permitindo a entrada do que quiser no organismo. Ó, mesma imagem aqui mostrando as junções dos enterócitos apertadas, aqui com a hiperpermeabilidade do intestino. Olha, o glúten tendo passagem livre, micro-organismos, toxinas, diretamente para a corrente sanguínea. Então, aqui eu tenho alguns dos aspectos que eu posso encontrar no paciente com hiperpermeabilidade intestinal. Ó, uma inflamação sistêmica, com predomínio de interleucina 1, interleucina 2, 6, né, que são todas citocinas inflamatórias, sinalizadoras de células neoplásicas, intolerâncias alimentares, aquele paciente que ele tem muita intolerância alimentar, eu tenho que pensar numa hiperpermeabilidade com desbiose, doença autoimune, que eu vou falar muito sobre isso no vídeo número 4, e uma má absorção de nutrientes, aquele paciente que você começa a dosar vitaminas, minerais no sangue, todos os níveis estão baixos, então tem que pensar numa hiperpermeabilidade do intestino. Bom, qual é o problema de ter o intestino hiperpermeável? Alguns problemas, tá? Vamos lá, vamos entender o que vai acontecer quando você permitir a entrada de partículas estranhas no corpo. O corpo vai começar a identificar isso como se fossem corpos estranhos que invadiram o nosso organismo. E a partir daí, ele vai desencadear uma resposta de defesa. O problema é o seguinte, o intestino, ele é uma mucosa, tá? O tecido dele é uma mucosa, como o da boca. Só que a maior mucosa do corpo é o intestino. Bom, o problema é que quando eu tenho uma ameaça
aqui no intestino, quando existe um chamado de ajuda, o corpo ele comete uma gafe aqui. Quando ele liga lá para o batalhão e ele pede ajuda para os soldados, ele fala assim, deu problema na mucosa. Ele não vai ser específico em falar qual a mucosa, né? O nome da mucosa do intestino a gente chama de GALT, que é tecido linfóide associado ao intestino. Só que a gente tem outros conjuntos de mucosa no corpo. A gente tem NALT, que é tecido linfóide associado à mucosa nasogeniana. A gente tem BALT, tecido linfóide associado à mucosa brônquica, que recobre a árvore brônquica dos pulmões. Tem UALT, que é tecido linfóide associado à mucosa urogenital, uretra, bexiga. E quando você passa a ter uma exigência de um recrutamento de soldados, né, que são os anticorpos, para vir resolver um problema que você criou no intestino, eles não vão especificamente até o intestino. E existe um conjunto de mucosas chamada de MALT, que é tecido linfóide associado às mucosas, que vai fazer uma comunicação entre essas mucosas todas. Aqui a gente começa a entender qual é a primeira manifestação de alguém que está com o intestino hiperpermeável. Como vai ter um excesso de recrutamento de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, tudo nas mucosas, a gente vai ter uma reatividade do tecido mucoso e isso gera um edema, um acúmulo de água. E quando isso vai ser percebível aqui na parte da NALT, que é a parte da mucosa nasogeniana, esse edema ali repercute como rinite, como sinusite, amidalites de repetição, otites de repetição. Tem gente que tem que tirar a amígdala, faz uma cirurgia de amigdalectomia, porque todo ano tem 2 ou 3 amidalites, né? Isso tudo está relacionado ao intestino. Então, tirando amígdalas de paciente, ao invés de tratar o intestino, né? Sinusites de repetição também, tomando antibiótico 2, 3 vezes por ano, enquanto o problema está todo aqui. Tá? Asma, bronquite. A asma e a bronquite é uma doença totalmente ligada à hiperpermeabilidade intestinal. Candidíase na mulher, infecção urinária recorrente, são todas doenças que a gente tem que pensar aqui, tá? Outras doenças que estão intimamente associadas a um intestino em desequilíbrio é a rosácea, tá? Quando você pega um paciente com a rosácea aqui no rosto, tem que pensar em algum distúrbio do intestino, tá? Então, aqui eu expliquei um pouco do que é a hiperpermeabilidade do intestino. Só que esta doença, ela vai levar a outra doença intestinal que não necessariamente está associada à hiperpermeabilidade, tá? Que é a disbiose. A disbiose, você pode ter ela sozinha ou você pode ter ela associada a um estado de hiperpermeabilidade. O que é a disbiose? Disbiose é quando você tem um desequilíbrio da flora intestinal. E a disbiose é um assunto tão extenso que vai ser tema do nosso próximo vídeo, tá? Então, fica atento que o próximo vídeo a gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? Muito obrigado.